Quer dizer, Cláudia, eu li, veja se é verdade, que uma das principais causas de óbito, de morte de crianças, é o câncer. Todavia, isso cai dramaticamente se é percebido, se é diagnosticado precocemente e se tem um tratamento adequado. Quer dizer, nós estamos falando que o seu trabalho pode decidir se uma criança vai ser um cidadão ou se ela vai morrer. É isso? É mais ou menos isso, né? O corpo humano ele se comporta das formas mais variadas possíveis, né? Um mesmo tumor numa criança, numa determinada criança, ele pode se comportar diferentemente em outras crianças, né? Mas, de uma forma geral, nós lutamos muito contra isso que você acabou de dizer, que é a detecção precoce, né? Como os sintomas do câncer infantil são muito confundidos com doenças infantis, o lacrimejamento de um olho, uma tosse, uma febre, esses sintomas, até um dia eu fui convidada para dar uma palestra, para dar uma entrevista numa rádio nordestina, que me pedia para dizer quais os sintomas do câncer. Eu falei, gente, se eu fizer isso, vai ser um êxodo para São Paulo enorme, né? Então, não é bem assim, claro, né? O que atrapalha muito é que nesses outros estados, principalmente os do Norte e Nordeste, no Sul já não acontece tanto isso, nós não temos ainda uma capacidade tecnológica para diagnosticar essa doença de uma forma decisiva para que esse paciente possa realizar o tratamento lá, né? Então, esse paciente, fatalmente, ele acaba vindo para São Paulo e buscando... E fica em quantas casas vocês têm? Nós temos 6 casas hoje. E estão construindo uma sede, e eu vi as fotos, magnífica, né? É uma dificuldade muito grande você estar em 6 casas e estar administrando essas 6 casas como uma coisa única, né? No fim, você tem praticamente 6 instituições, né? Porque cada casa tem um problema, cada lugar fisicamente, elas não são exatamente do lado uma da outra, né? Tem 2 numa rua de trás, outra na... Então, quer dizer, isso dificulta muito o trabalho. Você, administrativamente falando, você não consegue fazer economia de escala, né? Porque está tudo muito truncado, tudo muito fragmentado. E quando nós levamos essa proposta da Casa Hope para o governador, que na época era o Alckmin, ele entendeu muito bem essa questão. Porque, apesar de São Paulo ter que atender os pacientes de São Paulo, ele acaba também tendo que ser um polo importante no receptivo nas crianças e nos adultos, enfim, que vêm tratar do câncer de outras cidades, porque as outras cidades não têm toda essa tecnologia. E assim nós fomos aumentando o nosso trabalho, nós fomos colocando peças importantes dentro do nosso trabalho no que isso poderia significar na vida dessas pessoas, o que isso poderia complementar na vida dessas pessoas para que elas saíssem da Casa Hope com uma impressão e com uma bagagem humana, vamos dizer assim, biopsicossocial, boa, né? Agora, com a nova sede, que está em construção, não é? Ela está em construção, ela é no Planalto Paulista. Junta todas as casas. Junta todas as casas. Hoje eu tenho um gasto enorme de aluguel, tenho um gasto de quase R$70 mil de aluguel. Então, Cláudia, justamente em cima dessa questão, eu acho que seria muito importante a gente falar, Miller e Eduardo, sobre a questão da rede de solidariedade. Quando a gente fala em rede de solidariedade, a gente envolve os próprios funcionários da RUP, que acabam se envolvendo com a questão do tratamento daquela criança. São funcionários comuns, né? Exatamente. Quer dizer, na verdade, passa a ser para aquela criança e para a família daquela criança a extensão de uma nova família. Com certeza. Então, acho que é importante a gente falar sobre essa questão da rede de solidariedade, até para conscientizar o empresário, você que está acompanhando o panorama do Brasil, né, no sentido da importância, né, de você chegar e contribuir, né, ajudar, estender cada vez mais essa rede de solidariedade. Com certeza, isso que você falou é de extrema importância. Eu acho que o Brasil é um país muito novo ainda, e principalmente muito novo nessas questões, na preocupação dessas questões sociais. E essa rede, realmente, ela tem que ser formada não só pelas pessoas que atendem, os funcionários, os voluntários, mas, como você falou, as empresas também, que precisam
entender um pouco essa problemática do Brasil. Muitas vezes você vai numa empresa, mas isso é obrigação do Estado. Realmente, a gente sabe que é obrigação do Estado. Mas isso a curto e longo prazo, a curto e médio prazo, a gente não vai conseguir que o Estado faça isso. O Estado, ele não faz nem para as questões de saúde pública, né? Se vocês forem ver as questões de saúde pública, elas todas estão praticamente... A própria saúde no Brasil é uma lástima, né? A forma como são pagos os profissionais, a dinâmica do trabalho, enfim. Imagine, então, num assunto tão complexo e tão diferenciado como é o câncer, né? Cláudio, eu vou querer explorar mais essa questão que o Milton levantou, até perguntando a você como é que é o processo de manutenção. Quem que ajuda, se são empresários, como é que é a vida com eles. Mas eu quero que você fale sobre isso, que eu acho muito importante para poder não só fortalecer a sua iniciativa, como disseminar essa ideia por outros lugares do Brasil. Mas eu quero que você fale sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do nosso rápido intervalo.